O relator do orçamento de 2024, deputado Luiz Carlos Mota, do PL, apresentou um texto que substitui a proposta da lei orçamentária para o ano que vem, divulgada em agosto pela equipe econômica do governo federal. Então, o projeto deve ser votado ainda hoje no Congresso. Então, o que será que está reservado para o orçamento do ano que vem? O que será que o Congresso pensou para melhorar a vida do povo, da população, da sociedade, no orçamento do ano que vem? Entre as alterações, o relator propôs, vamos ver, vamos cortar os gastos? Não. Há mais recursos. Mais recursos para o fundo eleitoral. Gasto essencial. É bem pouco. O fundo eleitoral, que é a verba que os deputados, ano que vem os vereadores e prefeitos vão gastar para fazer campanha às suas custas. O fundo eleitoral passou de 940 milhões de reais para quase 5 bilhões de reais. Então vamos lá, nós estamos falando que cortar as subvenções do ICMS para as empresas e arrecadar mais 35 bi. 5 já foi para fazer campanha. O que é melhor? Empresa fazer doação para o candidato concorrer? Ou a sociedade tem que pagar para custear uma campanha? 5 bilhões de reais para gastar em campanha? Para prefeito, para vereador? Bom, mas não é só. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Além disso, esse novo parecer, esse texto que quer substituir o orçamento, ele prevê um aumento de recursos. Opa, de novo! Ah, não, mas para as emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares, que é dinheiro para os deputados gastarem, passaram de 37 bilhões, que era a proposta do governo federal, que gerou uma catástrofe, para 53 bilhões de reais. Então, ó, 5 bi para fazer campanha, 53 bi para deputado mandar para suas bases eleitorais, já são 58 bilhões de reais. Os 35 já foram embora. Ao mesmo tempo, porém, mas tudo tem uma compensação. As verbas destinadas ao PAC, que é aquele programa de aceleração do crescimento para fazer obras importantes, gerar emprego, recuaram. Não vai mais ter dinheiro para o PAC. De 61 bi que ia gastar, tem que recuar para 44 bilhões. Então a gente não constrói obra pública, não faz estradas, represas, desvios de cursos de rio, não investe na rede ferroviária para pagar campanha de prefeito e vereador e para dar para deputado mandar para fazer lá aquelas obras, comprar computador de escolinha e assim por diante. Olha só, vai ter uma desidratação de 27% nos recursos do PAC. Depois, cometendo pau na China, que é capitalismo de estados, cresce 7% ao ano. Vê se na China eles cortam investimentos como esse que estão fazendo, estão criando obras de infraestrutura nos países vizinhos para poder escoar os seus produtos que não aguentam mais de tanta produção. E aqui no Brasil, vamos gastando com emenda parlamentar, vamos gastando com desperdício de dinheiro público para fazer campanha e outras cocitas mais, né, João Belucci? É, perfeita a colocação e a indignação, né, Capês? Porque a gente aqui, ao discutir o gasto público da União, há uma grande banalização do valor bilhão. E lembrando que a imensa maioria das prefeituras do Brasil não tem esse orçamento de 1 bilhão. E 5 bilhões para o fundo eleitoral, para o fundo partidário, realmente você deveria indignar a toda a classe política, né? Isso realmente é bem triste. E diminuição dos investimentos é o que a gente já vinha arredondando na outra notícia, né? Você não tem sinalização alguma de investimento nas empresas, de redução da carga tributária, de facilitação para o empresário. Você tem sempre essa figura do vilão, que é o empresário, que vai sendo cada vez mais punido. Mas realmente esses 5 bilhões, esse específico dos 5 bilhões, ele chama muito a atenção por esse divórcio. A classe política está divorciada da sociedade, ela não representa a sociedade. Eu também vi pouca indignação de todos os políticos, assim, vi poucos se manifestando sobre o tema, porque infelizmente é um tema que aparentemente os une nesse particular. Não há resposta fácil. Não, se tirar como tirou o financiamento privado das campanhas, você precisaria de alguma solução, e com certeza a solução não é o dinheiro público, mas para combater um mal, a gente criou um mal ainda pior, que é dar dinheiro público aos partidos, e é um dinheiro que inclusive tem pouca transparência, que ele fica muito preso na liderança. Quem já transitou em partido sabe que a liderança partidária manda muito, esses líderes mandam muito
e a base do partido tem pouco poder de mando efetivamente. Então é mais dinheiro efetivamente para os caciques partidários. Lamentavelmente é uma pauta que aparentemente uniu conservadores e progressistas. São 14 horas e 24 minutos agora. Rafael Macris, o que preocupa é que nós vamos começar 2024 com déficit de quase 200 bilhões. Então você já começa com déficit. Se a gente tivesse ainda uma gordura para torrar, tudo bem, mas você já começa com déficit e aí você joga nesse déficit de despesa mais 58 bi, 5 de campanha, 53 de emenda parlamentar. Para recuperar isso, haja imposto. Agora, a nota de investimento do Brasil foi aumentada. Não muito, mas alguma coisa, menos BBB para BBB. Eu não sei se foi bem isso, mas foi elevado a nota de graduação do país por causa da reforma tributária. Agora, se você sai de 260 bilhões de déficit e a reforma tributária eleva a nota do Brasil porque tem mais chance de diminuir o déficit, você tem dúvida que essa reforma tributária, que você colocou bem, tem o lado positivo de fazer uma simplificação de tributos, mas você tem alguma dúvida que ela vai levar a aumento da alíquota dos tributos e aumento da arrecadação tributária? Com certeza, Capês. E principalmente levando em consideração que a gente está num governo do PT, um governo de esquerda, um governo que gosta de aumentar impostos. E é isso que a gente tem visto constantemente. E, infelizmente, Capês, é uma coisa que, como foi colocado aqui pelo João, une de PT a PL, une de governo federal a Câmara dos Deputados. A questão de sempre querer gastar mais, porque não é dinheiro deles, é dinheiro nosso, é dinheiro do pagador de impostos. Então parece que para o bolso dos políticos não pesa. A gente tem aqui, Capês, só somando o que a gente está prevendo de gasto com emendas parlamentares para o ano que vem e desse ano, quase 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aumentar 5 vezes praticamente o valor do fundo eleitoral para pagar campanha política. E, por outro lado, cortando, querendo aumentar impostos, porque essa que é a verdade, para aumentar em 35 bilhões a arrecadação, cortando na carne das empresas, cortando na carne de quem gera emprego, prejudicando o trabalhador mais pobre que precisa daquele emprego. E quando o empresário souber que vai ter que pagar mais imposto, que vai ter uma alíquota maior, aí já tem uma amarração trabalhista gigantesca aqui no Brasil, que qualquer coisa é motivo de processo. Os advogados dos sindicatos aí, eles ficam em cima dos funcionários para que processem constantemente as empresas. Isso tudo apoiado pela esquerda. O empresário daqui a pouco ele vai se sentir com medo de contratar. E daí, como você falou, mais gente desempregada, mais gente precisando de Bolsa Família e por aí vai, que a gente já sabe como que termina essa história. Só para completar a informação, foi a elevação do Brasil, da nota era de BB- para BB, de uma agência SP de rating, né, que faz análise de risco global de investimento. Ou seja, a única dependência que nós temos para não sermos classificados como um país de alto risco de investimento, só tem uma alternativa, é aumentar a arrecadação tributária. Tem que aumentar, porque os gastos não vão parar. Renato Batista, me preocupou a palavra do deputado federal José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, e também da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, dizendo o seguinte, que não tem que se pensar agora em cortar gasto, tem que gastar bastante, porque tem eleição ano que vem. Então, como é que o coitado do Fernando Haddad vai fazer para diminuir o déficit fiscal? Tem um limite para a arrecadação tributária. As empresas não vão acabar quebrando assim. Olha, sempre tem uma ala do PT que ela joga contra qualquer tipo de medida que vise alguma estabilidade fiscal, que vise zerar o déficit. Então, o Fernando Haddad, sem dúvida, ele tem uma tarefa muito da inglória nesse caso. Eu só queria fazer um apontamento sobre a questão do fundo eleitoral, que mais uma vez vai aumentar, de que as pessoas precisam saber isso, que basicamente estão te enganando. Estão te enganando ao longo de muitos anos, quando disseram
que o financiamento privado, financiamento de empresas para eleições, ele estaria proibido porque isso diminuiria a corrupção. Isso faria com que os interesses privados não se misturassem com os interesses públicos. Em contrapartida, após essa proibição, veio a questão do fundo eleitoral, que não para de ser aumentado. E eu vou te dar um spoiler aqui. Não vai parar de aumentar. Não vai parar de aumentar. Porque esse valor de 5 bilhões de reais, por mais que seja um valor estrondoso, ele ainda não serve para bancar a quantidade de campanhas que nós temos no Brasil. A gente tem um país com mais de 5 mil municípios. Temos eleições de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, federais, senadores, governadores. Para o valor ser um valor razoável, um valor alto para a campanha, se fosse para todos, a gente sabe que isso só se concentra na mão de poucos, esse valor teria que ser maior ainda. Então eles sempre vão se utilizar dessa desculpa para continuar aumentando o valor do fundo eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prática de doações privadas de empresas, ela é permitida, mas a transparência na forma que isso é doado, a regulamentação do lobby. O lobby que existe hoje no Brasil, ele tem que jogar ali um pouco de verniz na frente dele e fingir que ele não existe. E a gente sabe que existe. A gente sabe que existe. Nos Estados Unidos isso é muito mais transparente. Dentro do Congresso você tem até salas para que as empresas façam o seu lobby, e esse lobby é transparente, ele existe, e ele é inerente até ao capitalismo. O problema é que aqui no Brasil a gente sempre tenta dar uma solução fácil para problemas complexos. Olha, eu vou proibir a doação privada e isso vai fazer com que a gente não tenha corrupção. Mentira, balela. O que a gente continuou tendo é corrupção e valores para o fundo eleitoral aumentando de maneira astronômica. E isso não vai parar. Agora, Diego Tavares, o pessoal festejou muito a elevação da nota de risco do Brasil. Aquela agência de risco Standard & Poor's. Olha só, nós estamos com déficit de quase 200 bilhões de reais. E o governo não sinaliza que vai diminuir esses gastos, pelo contrário, aumentando. Mesmo assim, a nota nossa foi elevada. Ela era de BB- para BB. Só que tem uma coisa, BB é uma nota que coloca o país na classificação de grau especulativo. Você teria que subir para BB+, para depois chegar a BB-, BBB, BB+, A-, A+, e assim por diante. Estamos longe ainda. Então, não é motivo de festejar, tá certo? Ficar soltando rojão, fazendo churrasquinho em laje para comemorar uma nota que ainda tem grau especulativo e com o déficit aumentando assustadoramente, meu querido Diego Tavares. É só para nossa audiência entender bem, o Brasil estava sendo reprovado com uma nota 0, agora está sendo reprovado com uma nota 1, basicamente é isso. Eu queria fazer também uma anotação, professor, em relação ao fundo eleitoral, porque o Renato trouxe aqui realmente uma preocupação muito relevante. O fundo eleitoral ele foi criado para evitar a corrupção advinda das doações privadas. O que isso acabou criando? O caixa 2 de campanha. Empresas continuam doando, só que dessa vez totalmente sem transparência, à margem da lei, cometendo ato ilícito, aí sim, operando totalmente à margem do que dispõe a nossa legislação. A respeito da doação pública, do fundo eleitoral, do financiamento público de campanha, qual que é a desculpa para a criação desse fundo? É o financiamento da democracia. É para permitir que o quê? Que candidatos que não tenham dinheiro, candidatos mais pobres, possam lançar suas campanhas e concorrer em pé de igualdade com campanhas mais ricas. Mas o dado objetivo que nós temos das eleições de 2022, 90% do fundo eleitoral para 3,5% dos candidatos. Ou seja, nós temos o mesmo sistema de corrupção, só que ao invés dessa corrupção se operar ali no ambiente das empresas, é operado dentro dos próprios partidos políticos. Os próprios partidos escolhem os seus candidatos e descarregam todo esse dinheiro, e dinheiro de imposto de todo mundo. Eu sou uma pessoa de direita e com o meu imposto estou financiando uma campanha de esquerda.
Eu não posso escolher a campanha que eu vou financiar. Então, o fundo eleitoral de campanha, o fundo público, o financiamento público de campanha é algo assim lamentável e, mais uma vez, algo que retira o Brasil da rota de crescimento. Porque para financiar essas campanhas milionárias, da onde está saindo esse dinheiro? Acabamos de falar aqui do PAC, das obras estruturais. Estamos tirando dinheiro da estruturação do país, da reindustrialização do país, para pagar santinho, pagar bandeira, pagar pessoal que muitas vezes tem que trabalhar ali numa condição subhumana, debaixo de sol, segurando uma bandeira de um candidato. Então, é uma situação lamentável e que, mais uma vez, retira o Brasil da rota do crescimento.